Entre a descoberta da sexualidade, ainda no comecinho da infância, e a erotização, existe, ou deveria existir, um longo período de amadurecimento. E, infelizmente, quando a gente vai falar disso, precisa lidar com muito moralismo e também com absurdos como a pedofilia. Parecem extremos, mas juntos eles reforçam um grande tabu em torno do que deveria ser natural. Quando foi que tornamos a vivência da autodescoberta das crianças um ato libidinoso? E onde fica a linha entre a descoberta da sexualidade pela criança e a exposição precoce a experiências eróticas? A gente precisa conversar sobre isso em família. Então vamos lá. Os nossos convidados de hoje são a Raquel Fialho, mãe da Cecília, de 5 anos, Marco Ribeiro, educador sexual e escritor, com 14 livros lançados, e Rafaela Hermeto, professora de expressão corporal de crianças de 0 a 6 anos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui para falar de um assunto que é tão delicado e sempre urgente, né? Antes da gente começar essa conversa, vale a pena fazer um breve passeio na história. Como a sexualidade infantil foi entendida ao longo do tempo? Há mais de 100 anos atrás, Freud provocou escândalo na sociedade vienense, quando ousou relacionar sexualidade e infância. Naquela época, as crianças deveriam ser protegidas dos segredos dos adultos, como a violência e o sexo. Ou seja, ser criança significava não saber nada disso. Mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, por exemplo, os adultos tinham outras formas de se relacionar com as crianças. Não havia a menor preocupação em protegê-las. Falava-se de sexo e até fazia-se sexo na frente delas. Como sugere esse quadro do pintor italiano Tiziano, onde ele retrata uma criança de mais ou menos 5 anos de idade no meio de adultos nus se tocando. Isso deixa claro que a forma de conceber a sexualidade e o erotismo na infância variam de tempos em tempos, de sociedade a sociedade. Mas vamos nos situar aqui no Brasil, do século XVIII até os dias atuais. No século XVIII, nós vamos ver a criança aparecer de outra forma. Aos 12, 13 anos, as meninas são encaminhadas para o casamento, em geral, com homens bem mais velhos. E elas aparecem justamente nos processos que são endereçados aos bispos que nós já temos no Brasil, no sentido de prolongar a primeira relação sexual, quer dizer, evitar que essa relação sexual seja feita antes de que elas tenham as suas primeiras regras. Quer dizer, essas meninas eram casadas, elas não tinham tido ainda as suas primeiras regras, elas não tinham menstruado ainda, encaminhava-se então uma petição ao bispo pedindo para que a primeira relação fosse feita depois das primeiras regras. Então a gente percebe que a menina começa, né, a ter relações sexuais muito cedo. No século XIX, o menino, notadamente, era levado para o bordel em muito tenra idade. Não havia essa passagem de criança para adolescência. A adolescência era desconhecida. A criança, então, iniciava-se sexualmente ou pelo pai muito jovem, né, ou com outras crianças, né, obviamente, entre o jovem senhor com a jovem escrava, isso também aparece. E nós vemos também já no século XIX o aparecimento da relação sexual de meninos com animais, né? Isso vai se prolongar até a República Velha, essa expressão encostar no barranco para ter relações sexuais com vacas, com éguas ou com galinhas, era também uma forma de iniciação sexual precoce. Início da República, Getúlio Vargas. Os educadores começam a se preocupar com a educação sexual. Produz-se uma espécie de manual de iniciação sexual para meninos e meninas. O manual dos meninos é completamente diferente do manual das meninas. Tem desenhos da fisiologia masculina, do corpo masculino, de como é que se davam as relações sexuais, para o rapaz ficar realmente esperto naquilo que o aguardava. As meninas só podiam ler esse manual se estivessem noivas ou a partir dos 19, 20 anos, sob orientação da família, não tinha imagem nenhuma e a ideia era prepará-la para o casamento, porque no início do século XX nós vamos ter um número enorme de noivas que fogem de casa porque não sabem o que vai lhes acontecer, que não têm a menor ideia do que fosse uma relação sexual. Então, quando tinham marido jovem, nubente, na sua frente, preferiam voltar para a casa dos pais. Mas a partir dos anos 60 o Brasil muda. A chegada da televisão teve um grande impacto na nossa sociedade.
com as novelas, nas informações sobre sexualidade, embora não se visse nenhum nu na televisão, né, o orgasmo era sugerido num abrir e fechar de mãos, os casais docemente fechavam a porta no quarto, quer dizer, tudo isso começa a ser sugerido, mas a criança, ela começa a ter acesso a tudo isso. A educação sexual dos pais, né, é também modificada por uma exigência de desempenho sexual. Os universos simbólicos de adultos e crianças são expostos na TV e em outras mídias. A partir dos anos 70 e 80, revistas voltadas para a sexualidade do casal, do tipo ele e ela, a exigência do orgasmo, essa palavra não existia antes dos anos 80 para a mulher nas revistas femininas. Tudo isso vai levar a uma sexualidade diferente dentro de casa. A partir daí é uma grande revolução e a criança é espectadora dessa revolução. Ela está em casa, ela vê a mãe passar seminua, muitas vezes toma banho com a mãe ou com o pai, os pais consideram isso moderninho. Então isso vai dar para a criança uma outra dimensão. E hoje, 2018, como as crianças lidam com a sexualidade e o erotismo? O que nós vemos hoje, com as várias telas, inclusive a do celular, é a desconstrução de um sistema que foi lentamente erigido durante 200 anos, que é a privacidade. A privacidade ela começa a se construir no século XIX, com a família burguesa, com a modificação da casa, com a invenção do quarto. As pessoas não dormem mais em redes ou em esteiras, elas dormem na cama. O casamento burguês é alguma coisa muito concebido muito cuidadosamente por médicos, pela igreja. Isso tudo desmorona, porque do momento que você bota a sua sexualidade no telefone, que você transmite ao vivo uma relação sexual, tudo isso vai pelos ares. As pessoas não têm mais privacidade, quando elas estão na frente do espelho do banheiro, elas têm intimidade. Mas eu tenho a impressão que isso também deve estar no fim. Estamos de volta conversando sobre criança, sexualidade e erotismo. Comigo no estúdio estão a Rafaela Hermeto, professora de expressão corporal de crianças de 0 a 6 anos, a Raquel Fialho, mãe da Cecília, de 5 anos, e Marco Ribeiro, que é educador sexual e escritor. Gente, muito obrigada pela presença de vocês comigo aqui hoje, para falar de um assunto sempre tão palpitante, né, Marco? Você tem 14 livros falando de temáticas relacionadas direto ou indiretamente a isso. Sim. E aí eu queria começar com você trazendo uma fala que eu trouxe no primeiro bloco, né, que é essa linha tênue entre falar de sexo com a criança e expor a criança numa sociedade em que a sexualidade é vista de uma forma, às vezes, muito perigosa, né? Onde é que fica essa linha, esse limite? Primeiro, eu acho que é fundamental a gente entender que a criança ela tem uma sexualidade, né? Então, as crianças elas não são seres assexuados, então é fundamental que pai e mãe percebam isso. O primeiro contato que a criança tem com o mundo externo é através da amamentação. A amamentação é um ato, né, além de fundamental para a criança, é um ato que aproxima a criança do corpo da mãe. E quando a gente fala de uma educação sexual para a criança, a gente está falando, na verdade, primeiro, é que os pais precisam conversar sobre esse assunto. Não só sobre a sexualidade, mas é conversar sobre os assuntos que estão no nosso dia a dia. Isso é o primeiro passo. Segundo é que, assim, é saber qual a idade da criança e saber falar de acordo com a idade do seu filho. Na apresentação do programa, você falou alguma coisa sobre pedofilia, alguma coisa assim. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente fala de sexualidade, de sexo com o filho, né, com a criança, na verdade, você está fazendo uma prevenção contra um possível abuso sexual. Porque aí essa linha tênue qual é? Primeiro, você fala do assunto. E aí você estabelece alguns limites, né? Que em casa pode algumas coisas, na rua não pode, né? Fala com papai e mamãe sobre, ou quem cria, né, a criança, então fala sobre esse assunto. Se alguém até perceber que isso é íntimo, né, Marco? Faz parte da intimidade, faz parte do limite, quer dizer, a criança precisa aprender desde pequena também a dar limite, e isso cabe a pai e mãe. Agora eu vou te interromper, porque a gente tem um programa para falar várias questões, estou sentindo que você já vai entrar nelas, eu vou chamar a Rafaela aqui, porque você tem 19 anos de experiência com expressão corporal de crianças exatamente nessa fase, né, Rafaela? Além de ser mãe. Eu queria saber com você, primeiro,
essa distinção, né, entre olhar essas turmas de criança, né, na descoberta dessa sua expressão corporal e ver os seus filhos também em casa se descobrindo. Como é que você observou ao longo desse tempo esse momento da infância? É muito delicado, né? Assim, eu trabalho com corpo em escola de educação infantil, desde bebezinho mesmo até 6 anos. Então, e a criança é um ser sexual, então tem toda a manipulação que é importante. Em creche, a gente tem manipulação íntima, de tem que limpar, tem que trocar. Como vai ser feito isso, né? Como que você dá esse limite? Quando as crianças começam a crescer, já estão ali em grupos. E a aula é mista, está todo mundo junto, e eu ensino muito isso. A gente procura conversar sempre o que pode, né? O que te incomoda, o que não te incomoda, você está gostando, o que te invade. Às vezes você tem que estar muito atento e observar, não pode deixar, né? Se a criança não está falando, desde muito pequeno, antes realmente deles poderem falar não, eu falo, tá bom isso? É assim que você gosta? Como mãe é diferente, né? Como mãe a gente está, assim, quando você está num espaço de educação, você é uma educadora ali, você tem um olhar que é... Como mãe você está olhando mais atenta, mais de perto também. Acho que é muito importante isso que o Marcos falou, de não antecipar coisas às crianças. É importante você responder tudo, você estar atenta às questões, mas às vezes eu ficava meio aflita, assim, me perguntava uma coisa e aí eu respondia, será que eu passei do limite? Será que estava perguntando só isso? E a gente... Sim. Porque eles estão... se descobrindo, né? E você se descobrindo como mãe de seres sexuais, né? Que também, vamos combinar que em alguns momentos a gente lida com a nossa própria criação lá de trás, né, Cecília? Como é que está sendo essa sua experiência? Cecília é o nome da sua filha, né? Como é que está sendo a experiência de ver a Cecília vivendo esse momento? Pois é, tem até a ver com o que a gente está falando mesmo, assim. Eu acho que por conta de eu ter recebido uma criação muito diferente da que eu pretendo, que eu gostaria de dar para minha filha, rola às vezes um impasse, assim, né? Pelo menos eu lembro da minha experiência, antes de falar como mãe, como filha, né? De como isso foi tolhido pela minha família, de como isso foi tratado de uma maneira super problemática, a questão da minha descoberta da sexualidade, da masturbação infantil, algo absolutamente comum, corriqueiro. Criou-se assim, um certo fantasma com relação a isso e eu acho que isso traz algumas complicações para a maneira como a gente vai lidar com o próprio corpo, com o próprio prazer. E eu tento fazer exatamente o caminho oposto com a Cecília, que é justamente criar um ambiente confortável, seguro, para que ela possa fazer essas investigações, para que ela não tenha vergonha de se remeter, de se endereçar a mim, para a gente poder conversar sobre isso, até nesse sentido que o Marcos falou, assim, né, de isso até ser uma certa prevenção à pedofilia, porque ela não vai ter vergonha, vai achar que existe uma barreira na hora de conversar comigo. Não só a pedofilia, né? Até a precocidade, né, Marcos? Quando você traz algumas curiosidades para a criança sem que ela precise se expor ou estar, né, vendo coisas que estão chegando precocemente pela internet, pela televisão, talvez a criança até retarde um pouco esse momento, né? Indo ao contrário do que muitos pais pensam, acham assim, quando eu falo sobre esse assunto, eu estou incentivando, por exemplo, uma sexualidade precoce, uma vida sexual precoce. Muito pelo contrário. Entrando mais diretamente no que você perguntou. Adolescentes bem informados, que tiveram uma orientação sexual na infância, eles iniciam a vida sexual mais tarde, porque eles já sabem como funciona o corpo, sabe o limite para dar para esse corpo, e quando inicia, né, tem outras prioridades, né, porque aquela dúvida, inclusive, não interfere na aprendizagem. Curiosidade também. Não tem curiosidade, e quando inicia com prevenção. Isso é fundamental. Agora, deixa eu trazer aqui, vou jogar na nossa roda aqui de conversa uma fala da Mari Del Priore, na verdade, uma colocação que ela fez sobre o momento da revolução sexual e que pais começaram a achar muito legal estar nu, estar presente, até muitas vezes as crianças participando, de certa forma, da vivência dos pais e do afeto dos pais. Isso é polêmico, né? Porque realmente temos ou não temos que colocar essa liberdade nas famílias, né? Assim, é natural andar nu ou não é natural andar nu? Dependendo da cultura, por exemplo, na Alemanha isso é muito natural, entre adultos inclusive, né? Eu acho que vai depender da sua família ali, né? E o que é...
Tem coisas que é natural você andar nua, mas talvez a intimidade do casal não seja tão natural você fazer na frente da criança, né? Isso acho que É inquestionável, é né? inquestionável. É assim, é a liberdade de cada família. Porque também se você tem pai e mãe que não se sentem confortáveis, mas vão andar sem roupa só porque é moderninho, vai ficar um robô sem roupa. Artificial. Então, assim, se a gente fala, vamos preservar a criança, vamos preservar também os pais. Se eu não me sinto à vontade, se eu não gosto, não vou fazer. Se eu não me sinto à vontade de ficar sem roupa perto do meu filho, se para mim isso não é natural, eu não quero que ele me pegue em flagrante dentro do quarto, passa, entendeu? A chave na porta e ensina a criança também, olha, é a minha privacidade e a sua Você privacidade. vê o limite, né? Deixar a limite. criança, inclusive, também poder decidir qual o momento que ela vai poder também se retirar e poder ter o seu momento sozinha, de poder trocar a sua roupa sozinha. Eu acho que a gente está falando um certo respeito ao tempo, né? Respeito ao tempo da criança e, ao mesmo tempo, respeito ao tempo do casal E também. a realidade de cada família. Cada família tem o seu processo de educação. E Né? assim, a gente passa, assim, eu percebo isso muito nas conversas aqui do programa, em vários assuntos, que a gente sempre traz, né? Isso é óbvio, né? Os pais tiveram a sua criação, que foi passada por seus pais, que foi passada por seus avós. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você mudar um padrão de comportamento e tem que ser realmente de uma forma que seja o mais natural possível. Agora, eu quero aproveitar essa pequena interrupção que eu fiz aqui a vocês e trazer um intervalo para a gente continuar essa conversa depois, porque o que não falta é assunto para se tratar, até porque é tabu, né? Quase ninguém conversa sobre isso numa roda assim. Então, vamos fazer um rápido intervalo, mas o Em Família volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre criança, sexualidade e erotismo. Comigo aqui no estúdio estão a Rafaela Hermeto, professora de expressão corporal de crianças de 0 a 6 anos, a Raquel Fialho, mãe da Cecília, de 5 anos, e Marco Ribeiro, sexólogo, educador e psicólogo, na verdade, educador sexual e escritor, né, Marco? Olha só, eu queria trazer uma questão para você primeiramente, mas quero que a Rafaela e a Raquel também tragam suas opiniões, que é sobre esse momento que a gente está vivendo, né? De alguns retrocessos, a gente está voltando um pouco no tempo de algumas conversas que estavam ficando mais comuns, mais fáceis de se fazer. Você é consultor do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde em alguns projetos, e a gente teve algumas polêmicas nos últimos anos sobre o que conversar com as crianças na escola. O que está acontecendo nesse momento, Marco? A gente está tendo realmente que se refletir de novo enquanto sociedade? No sentido da sexualidade, eu digo, sim, né? Sim, na verdade, assim, o meu trabalho de consultoria, ele é um trabalho de consultoria pontual, enquanto educador sexual, e a partir daí você tem algumas intervenções em alguns órgãos públicos, entre eles o Ministério da Educação e da Saúde, mais no passado do que atualmente, mas o que a gente percebe hoje em dia é que há um retrocesso, porque assim, alguns temas passavam a ter muita dificuldade, né, da gente falar desses temas, porque é como se falar de sexualidade para a criança é como se nós estivéssemos fazendo uma ingerência sobre a sexualidade dessa criança, como se nós estivéssemos desenvolvendo uma sexualidade precoce. E que, na verdade, como a gente está pontuando aqui no programa, falar desse assunto, ele abre uma gama de possibilidades, inclusive, para que a própria família também se posicione, né, sobre a leitura dela. Nós aqui não estamos falando que é certo ou errado, faça ou não faça. E essa é a proposta, né? A proposta é que a gente possa respeitar a realidade de cada família. Tem algumas famílias que esse assunto é tratado de forma muito mais tranquila, muito mais aberta. Outras famílias preferem esperar uma determinada idade. Isso é fundamental, respeitar a realidade dessa família. O que a gente vê hoje em dia, inclusive em publicações que a gente tem visto dos ministérios, é uma resistência, né? Até por causa de algumas questões que foram colocadas, né, como a questão de gênero, que as pessoas falam sobre gênero sem ter muito conhecimento sobre isso. Então, a gente tem hoje quase que uma ditadura de que não pode falar de gênero. Dá-se muita opinião como se fossem fatos, né, Marco? E aí, é um fato dado, é assim, não vai mudar. E só para esclarecer, gênero é simplesmente a construção
do ser feminino e do ser masculino na nossa cultura. É dizer que mulher usa saia e homem não usa. Isso é uma Exatamente. construção social. É dizer né? assim que a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Que o homem pode ser afetivo, chorar e ser carinhoso, que não deixa de ser homem por isso. E que a mulher pode ser mais durona, que não deixa de ser mulher por isso. Aí Isso você é está gênero. entrando num assunto que eu acho legal trazer, que é a questão do homem, do menino e da menina, né, Rafaela? Existe aí na nossa cultura pode muita coisa para menino e deve muita coisa o menino e não pode muita coisa a menina, né? Em que medida isso interfere nessa expressão corporal do feminino e do masculino e na criação desse ambiente para se entender a sexualidade? É muito curioso, assim, eu vejo muito em criança já muito pequena eles trazendo isso, né? Ah, isso não, porque isso não é rosa, não é de menino. E a gente procura trabalhar, não, as cores são de todo mundo, não tem rosa de menino, rosa de menina. Tem uma coisa que tem a diferença física, que aí eu não sei até que ponto que é só de criação, ou se é uma coisa que faz a diferença. Você percebe brincadeiras mais corporais em meninos e a menina desenvolve mais cedo a questão da fala, de discutir com você, de trocar ideia, de sacar mais coisas. Eu percebo isso, assim, no universo grande de criança Mas eu procuro trabalhar em todas as escolas que eu trabalho, nos grupos também de mãe com bebê, que é tudo para todo mundo, né? Todo mundo tem os mesmos direitos e as descobertas no final as das contas são muito descobertas no final parecidas, né? Eu acho até que você fala, né, que meninas não podem muitas coisas e meninos podem muitas. Eu acho que, na verdade, se estabelece proibições para os dois. Porque menino não pode brincar de boneca, Sim. menino não pode usar dançar. rosa, É menino muito não pode tem que dançar. também para o menino, né? Ele tem que ser menino viril, não pode ele tem jogar que ser... futebol e por aí vai. Então, eu acho que assim, essa coisa do gênero muito cristalizado, muito fechado, eu acho que é ruim para os dois. É ruim para a menina e para o menino. Por exemplo, essa coisa do menino não poder chorar, né? De não poder expressar uma fragilidade. Isso é muito pesado, é muito cruel para a criança. Como é forte né? na sociedade, porque já se discute isso há tanto tempo, né? Exato. Agora, teve uma campanha recente que eu achei bem interessante, que é Criança Não Namora. Queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso, porque tem aquela coisa assim, você vê até em espaços sociais em que os pais estão em meios que se discute muito isso. Ah, minha filha está com um namoradinho com 5 anos, né? Ah, meu filho, que bonitinho, já está namorando, né? Assim, isso é muito arraigado também, né? Como isso acontece com frequência, todo. Né? Sua filhinha já tem namoradinhos? Ah, já atribuíram um namorado para ela, que é, na verdade, um amigo por quem ela tem, assim, predileção, um colega da mesma idade dela, 5 anos. Pode até estar encantada, mas o que ela vai fazer com ele não se chama namorar. Não passa por aí, ela não Né? faz a menor ideia do que é namorar. Isso eu acho que é uma erotização. Isso eu acho que é muito mais erotizar a infância do que você, por exemplo, permitir que ela, sei lá, investigue o próprio órgão sexual dela. Eu acho que isso é uma erotização muito maior do que, por exemplo, essa investigação sexual que a minha filha e todas as crianças tem fazem. até o que se vê na televisão, né? Essa criança, não importa o horário do dia, ela vai zapear lá, não ou no é só próprio na telefone, televisão, né? né? As crianças pequenininhas têm tablets e aí E mesmo que não tenha, tem em casa, vê o tempo né? todo, A gente né? beija o parceiro, a parceira, E aí, seja lá quem for, quando na frente da criança. E eu acho que a gente precisa lidar com isso com naturalidade, e dizer, olha, quando você Há souber tempo para lidar tudo, com né? isso, você quiser e souber lidar com isso, vai ser o momento de a gente poder até conversar como é que vai ser, com quem vai ser, com quem você escolher. Mas até lá, minha filha não está nem um pouco interessada nisso, mas a gente fica atribuindo, né? É tão cruel isso. Parece que tem que atribuir até, né? E assim, quando a gente eu acho que tem muito hábito, né? E a gente entende também de querer proteger o filho 100%. E, na verdade, assim, na hora que você educa e você orienta, você está desenvolvendo também nele uma autoproteção e um autocuidado, porque, como a Raquel colocou, assim, a questão do tablet, de outras informações, você pode não ter o tablet em casa, pode não ter TV dentro de casa, você pode fazer o que você quiser na sua casa, mas essa criança vai sair para o mundo, ela vai sair para a escola, ela vai ter acesso ao celular do colega, ao tablet, ao computador, ela vai ver em outros meios. Então, na hora que você protege, informando,
dizendo o que pode, o que não pode, o que isso cabe a pai e mãe, não a escola, né? Assim, algumas questões universais. Essas questões, quando você desenvolve isso no seu filho, ele vai estar preparado para enfrentar as questões que vão estar além da casa e que você não vai poder controlar o tempo todo. Né? Então, assim, isso é fundamental na educação dessas crianças. E a gente projeta na criança muitas coisas que são nossas. Como foi colocado aqui, a criança tem um encantamento, a criança tem aquele melhor amiguinho, aquela pessoa que gosta muito. Ela não tem essa visão do namoro como nós temos. Mas se Ela não liga o namoro à sexualidade ainda. Né? Mas deu a mão para o melhor amiguinho, olha, já está namorando. Agora, é curioso como é que essa questão ela é forte, né? E a diferença sexual. Porque se o garoto está com a menina, olha a namoradinha do seu filho. O pai sempre coloca isso, né? Olha, sua filha, quando crescer, vai dar trabalho. E se as meninas andam de mão dada, são amigas, né? Exato. Assim, Os garotos não. Os garotos não podem andar de mão dada, senão o pai vai falar. Não pode, né? Gente, a gente está chegando já no final do programa. Eu queria pedir para você, Rafaela, assim, com essa experiência aí já de quase, né, de 2 gerações de crianças crescendo... Eu queria que você trouxesse assim, uma mensagem para os pais que realmente estão passando por esse momento e que caminho seguir nessa descoberta. Será que há um caminho a seguir? Todas as crianças têm esse mesmo caminho de lidar com a sexualidade? Eu acho que o que o Marcos falou, cada família tem a sua maneira de lidar com isso. Eu acho que o importante é tirar isso de um tabu, né? Porque é uma questão, é natural. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. O assunto é sempre urgente, sempre complexo. Não tem resposta certa, né, Marcos? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer ter com vocês essa conversa. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo Canal Saúde para você compartilhar, distribuir e assistir. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!